Ora, e agora neste quarto festival de Dornes, a presença dos Sons Lusitanos de Abrantes. Os sertanistas dos Sons Lusitanos de Abrantes. Então, boa tarde. Nós somos o grupo de concertinas dos Sons Lusitanos de Abrantes. É a terceira vez que temos o prazer de estar aqui. Fomos convidados, portanto, por um grupo de Dornes. Portanto, esperamos que estejam a passar uma tarde alegre, divertida, e vamos contribuir, tentamos contribuir também para que o resto corra tudo bem. Portanto, vamos iniciar a nossa atuação com as ceifeiras. Muito obrigado. A primeira atuação dos Sons Lusitanos de E de seguida vamos